Nesse vídeo eu vou te contar 13 regras, na verdade 12 mais uma regras para você construir um SaaS em 2026. E esse conteúdo é inspirado, Inspirado não, eu vou comentar esse post aqui do Twitter desse usuário aqui, o Raidoihe, não sei como é que fala esse usuário aqui. É um conteúdo que eu vi aqui no X, que eu gosto de acessar, costumo consumir muita coisa por lá, principalmente relacionada ao mundo de tecnologia, de SaaS, e com certeza vai ser um conteúdo muito bom para você que está construindo um SaaS, que está construindo uma empresa de tecnologia, um software, e talvez esteja meio perdido. E eu, respeitando o seu tempo, te convido a você assistir esse conteúdo e, se fizer sentido, você se inscrever no canal para não perder mais nenhum vídeo como esse. Então vamos lá, vamos falar das 13 regras para construir SaaS em 2026. Esse conteúdo, na verdade, ele tirou um print lá um tópico no Reddit, é Building Public. O Reddit é um lugar bem legal também de pegar, de acompanhar os conteúdos. Já comentei aqui no canal. E ele trouxe essas 13 regras, né? Eu não falei 13, 12 mais um. Todo mundo aí já sabe o porquê. Mas vamos lá. A primeira regra que ele traz aqui, ó, forneça login pelo Google. A maioria das pessoas não quer criar uma conta a mais. Isso faz de fato muito sentido, porque o processo de criação de conta é às vezes meio chato, meio burocrático, e todo mundo tem uma conta no Google, no Facebook, ou dependendo do seu software, se você trabalha, seu público-alvo, por exemplo, é profissionais de tecnologia, desenvolvedores, você pode fornecer com GitHub, mas é uma etapa a menos, uma burocracia a menos, que o seu software vai ter uma barreira a menos para o seu lead entrar, né, virar um cliente, ou quem já é de fato um cliente, não ter que ficar lembrando várias senhas, e o Google já tem toda a autenticação, toda a segurança, né? Então facilita a jornada do usuário, facilita com que ele entre no seu software, com que ele use o seu software. A segunda dica é algo que eu falo muito aqui no canal, falo muito para as pessoas próximas de mim, aos meus mentorados, para você cobrar imediatamente. É algo que eu falo muito para os meus mentorados, para as pessoas que estão próximas a mim, que está aqui, ó, cobre imediatamente. Fique longe de trials gratuitos. Usuários pagos significam usuários sérios. Isso é verdade. A gente tende a querer lançar um SaaS e falar assim, não, pô, eu vou ter uma conta gratuita aqui para a pessoa poder usar aquela teoria toda e que parece muito lindo. E, na minha opinião, tá? Na minha vivência, em todo esse tempo, para você conseguir, primeiro de tudo, para você conseguir lançar um SaaS, um software, no plano free, com trial, você tem que ter muito caixa para trazer esses usuários, para trazer clientes, né, para pagar o custo de aquisição. Se você está começando, principalmente se você não tem tanta grana, se você não tem um fundo de investimento atrás, não é o seu caso. E quando você faz um usuário, um cliente de fato pagar pelo seu produto, quer dizer que ele viu o valor e quer dizer que ele viu que aquele produto pode resolver o problema dele. Então, quando você consegue cobrar, quando você consegue fazer o usuário pagar, de fato ele vai ser um usuário sério, ele vai levar o seu produto a sério. Afinal de contas, ele também pagou, né? Ele tem que fazer o dinheiro dele valer a pena. Ao ponto do que o cara que às vezes entra de graça ali para testar, ele vai às vezes criar a conta dele, criar um ambiente, fica ali 5, 10 minutos e dificilmente volta a usar, dependendo da curva de aprendizado. Então é perda de tempo, o cara não vai agregar, o cliente não vai agregar nada para você. Então cobre imediatamente, desde o D0. Você vai tentar vender o MVP, cobre o MVP. Cobra, se você ainda não tem o seu software pronto, converse com as pessoas. Tem um cara que eu admiro muito aqui, o Richard, Design for Startups, estava conversando com ele. Ele disse que ele estava fazendo o MVP dele do software para mecânicos, estava entrevistando os usuários e nessas entrevistas ele já trazia a solução dele para o problema do usuário e já conseguia cobrar. Se o cara pagasse, ele devolvia o dinheiro porque não tinha o produto. Mas a ideia é fazer com que o usuário pague desde o início, para valorizar o seu produto, para você fechar a conta e para você, de fato, ter um usuário certo que vai te ajudar a evoluir o seu produto. A terceira regra, que é a terceira dica, o lançamento é o começo e não o final da jornada. O pós-lançamento é 80% marketing e 20% produto. Também já falo isso muito aqui no canal. Você fez o produto, você fez o MVP, pôs no mercado, cara, o importante agora é a distribuição. É você conseguir clientes, conseguir uma base de usuários
para você entender as dores, validar essas dores e melhorar o seu produto. Tem gente que às vezes passa tempo lançando um produto, desenvolvendo, né? Pô, faz inúmeras features, faz inúmeras coisas, a hora que chega no mercado, põe no cliente, para. Aí fica estagnado. A ideia aqui é que você pode até fazer muitas coisas, mas é que você lance rápido e foque mais ainda em distribuição, em criação do produto, em melhoria do produto, quer dizer, e depois que você vai pensar mais em produto, depois que você vai pensar em melhorar esse produto. A quarta dica, a quarta regra aqui é para você promover, para você levar ele para o mercado sem ter vergonha, sem pudor, de forma direta, sem ter medo. Aqui diz assim, ó, conecte seu produto em todo lugar, não simplesmente onde é seguro. Então, para você, de fato, trazer parceiros, para você construir uma rede de... Você pode usar aí API, MCP, várias coisas para fazer com que o seu produto também cresça com essa rede e divulgar o teu produto, por ads, dentro da sua condição, né? Levar isso para o mercado. A quinta regra, a quinta dica diz assim, ó, valorize as pessoas que desinscrevem, né? Os cancelamentos. Aqui tá uns subscribers, mas talvez seria melhor traduzir para cancelamentos. Eles vão te dar o input, né? Os dados mais valiosos, porque todo mundo que cancela do seu produto, você tem que descobrir o motivo. Você tem que conseguir falar com ele, conseguir entender e entrevistar ele para trazer esse feedback para você melhorar. E quando você começa a entender esses padrões, você consegue trazer isso. Pode ser para o seu modelo de negócio, pode ser para o seu produto, pode ser para o seu atendimento, enfim, tem várias camadas aí que você pode aperfeiçoar. A sexta dica, a sexta regra, diz assim, use o seu próprio produto o máximo que você conseguir. Você irá achar erros, bugs, que os seus usuários não te reportaram ainda. E de fato é isso. Eu falo muito aqui na empresa para os meus desenvolvedores que a gente tem que usar o nosso produto como se a gente de fato fosse um usuário mesmo. A gente tem que entender de fato se o produto faz sentido, porque muitas vezes a gente desenvolve com uma cabeça de produto, uma cabeça de desenvolvedor. Só que no final das contas, isso não vale, porque o que vale é a necessidade do usuário. Então, exemplo, eu tenho um software de gestão. Eu tenho que usar como se eu tivesse de fato uma loja, como se eu fosse dono de um produto de uma loja e precisasse fazer a minha loja dar certo. E deixa eu entender se o meu produto está ajudando. Esse que é a história. A gente não pode ser conhecido como produto que é casa de ferreiro, espeto de pau. Não, a gente tem que de fato usar o nosso produto. Se fizer sentido para você, se você também for o público-alvo do seu produto, você usar na sua operação, porque você também pode ser um case e nada melhor que você para achar erros e bugs no seu produto. A sétima dica, a sétima regra está dizendo assim, ó, retenção é mais importante, né, maior que aquisição. A receita mais valiosa vem dos usuários existentes. Isso também é verdade. Quando você tem uma base de clientes, é mais barato, primeiro que é mais barato você vender para ela, e ela é mais valiosa, a receita dela é mais valiosa, porque é mais fácil reter esse cliente. Você concorda que o cliente já te conhece, ele já conhece o teu produto. Então, a possibilidade de deixar mais dinheiro com você é enorme. Se você não foca em retenção, foca só em aquisição, você tem um balde furado. Você está pondo o cliente, gastando, e o cliente não está ficando. Existe uma conta que eu já ensinei a fazer nesse canal, que é do CAC versus o LTV. O LTV, o dinheiro que ele te paga ao longo do tempo, tem que ser no mínimo 3 vezes maior que o custo de aquisição. A oitava dica diz assim, corte o seu MVP pela metade. Então, corte de novo. Lance apenas o core, nada mais. É isso. Quando a gente vai criar um produto, quando a gente vai lançar um produto, a gente tem que lançar exatamente duas features que resolvem um problema específico. Se você quer lançar um super produto que resolve 50 dores do seu público, primeiro que você dificilmente vai lançar e vai demorar demais. Tem uma história que eu já presenciei de um parceiro que queria lançar um software. A ideia era muito boa, cara. O software seria excelente. O software resolveria milhares de problemas. Seria um super RP, super robusto. Só que esse RP nunca foi lançado. Já tem mais de 6 anos que eles começaram o desenvolvimento e nunca foi lançado. Isso não foi aqui dentro da empresa, não. Foi num parceiro. Então, desperdiçou-se uma grande quantidade de dinheiro. Não conseguiram clientes e foi por água abaixo. A nona dica diz assim, pense grande, 10 mil por mês. Parece bom até você perceber que 100 mil requer o mesmo esforço. Às vezes a gente tem umas crenças limitantes que nos impedem de crescer, nos impedem de vender e a gente acomoda, né? Crescer, a gente acomoda a ter mais clientes, a gente tá bom do jeito que a gente tá e a gente esquece, né, disso. E às vezes a gente não percebe que, já que o software é tão escalável assim, talvez para trazer 100 mil
é a mesma coisa, o mesmo esforço, né? Às vezes para trazer 50 mil. Então eu não vou dizer 10 mil, mas com um ajustezinho ou outro você consegue aumentar, você consegue ter mais dinheiro e você consegue crescer. A 10ª dica aqui diz assim, preste atenção ao mercado, se você não está convertendo para depois de tentativas, né, de conversas reais, o mercado está te dizendo alguma coisa. Ouça. Isso é verdade. Toda vez que você faz uma reunião com um potencial cliente, um lead, você conversa com ele. Se você não está fazendo isso, você deveria fazer. Mas você troca essa ideia e ele te dá um feedback. Pô, não vou fechar com você não, porque tá caro. E se várias pessoas te falando tá caro, provavelmente isso tá algum problema no seu modelo de negócio ou você está vendendo para uma pessoa que não deveria vender. Mas, pô, toda vez você está tendo muito cancelamento porque a empresa está fechando, que é o meu caso. Então, isso é um problema de cenário econômico. E eu tenho que ficar atento, não é um momento de eu fazer grandes investimentos, porque está oscilando demais. Então a gente tem que entender o que está acontecendo com o mercado e isso geralmente vem também através dos clientes, dos feedbacks deles. A 11ª dica diz assim, ó, a sua landing page deve ter 5 segundos. Deve ser limpa, rápida, uma proposta de valor óbvia ou os leads vão embora. E, de fato, muita gente quer fazer um site, uma landing page, quer um monte de coisa, um monte de informação e aí o lead entra. Você custou para conseguir o lead, você pagou caro, às vezes, num anúncio. O cara entra no seu site e fica perdido, não sabe o que faz o seu produto. Já aconteceu isso comigo várias vezes, eu entrar em um produto aqui, um site, e não saber o que o produto fazia. E eu desisti, saí. Então, assim, pô, o lead entrou no seu site, já está na cara do gol. Então você não pode desperdiçar o lead por algo que é culpa sua, porque a landing page, culpa sua, é algo que você gerencia. Então você tem que deixar ela mais, igual diz aqui, clean, né, limpa. O cara tem que bater o olho e entender o que o seu produto faz, direto na dor, direto no problema dele, com a solução, com os benefícios, com prova social. Basicamente isso. Né? Não precisa fazer aquelas super site, aquela super landing page com milhares de coisas, porque o lead não vai ler. A não ser que ele for muito interessado, muito, conhecer sua empresa e tal, tiver num dia bom, mas na maioria das vezes não vai ver. A 12ª dica, que para mim é óbvio, mas muita gente também esquece, fale com seus usuários. Mande e-mail, mande DM, ligue, e é isso. Às vezes que a gente que é dono de software, a gente senta aqui, às vezes o cara é muito técnico, o administrador, e beleza, vai vendendo, vai entrando no cliente, você esquece de falar com o usuário. E aqui eu aprendi um negócio muito cedo com meu pai, que é a importância do relacionamento. Meu pai sempre me ensinou isso, cresceu a empresa desse jeito, depois a gente conseguiu manter isso, mas de fato, aqui a gente pega o carro e vai em alguns clientes, toma um café, bate papo, visita. Porque os clientes são carentes, né? As pessoas, na verdade, hoje estão todas carentes, né? Muita rede social, muito distanciamento, muito digital. As pessoas carecem de um contato. E quase ninguém faz isso. Pode acreditar, quase ninguém faz isso. Elas veem valor nisso. E outra que, quando você faz isso, você começa também a conseguir coletar feedback, você consegue entender como é que está o seu produto, entender o processo do cliente, melhorar, sabe? E são ligações, visitas, se você tem a possibilidade de visitar, ótimo. Se você não tem, liga, manda um WhatsApp, fica em contato. Mas isso é muito valioso, tá? É algo assim que a maioria das empresas não prestam atenção a isso, principalmente de SaaS, porque as pessoas acham que é muito escala, muita venda, muito crescimento e esquecem de fazer o básico, que é relacionamento. E eu acho, isso é uma opinião minha, na era da IA, na era de tantos produtos, o que vai diferenciar um produto do outro, o que vai diferenciar um negócio do outro, é de fato o relacionamento, o serviço acoplado, a proximidade com o cliente. Isso sim vai fazer muita diferença. E a 13ª dica diz assim, precifique baseado no valor, não nos competidores. A precificação é algo muito particular e algo muito complicado. Cada pessoa tem sua metodologia e varia muito de acordo com o posicionamento. Aqui ele está defendendo um posicionamento de valor. Em partes eu concordo. Eu acho que sim, a gente tem que valorizar o nosso produto, entender qual o problema que a gente resolve e pontuar justamente nisso. Porque às vezes você está resolvendo um problema para o cliente que ele gasta 5, 10, 20 mil reais lá e você vai resolver para um negócio de 50 reais. Não, você consegue precificar mais caro. Mas também depende muito do seu mercado. Porque, vou lançar um CRM.
Quantos CRMs tem no mercado? Se você for disputar por funcionalidade, você que vai ganhar no preço. Então, assim, ou você tem uma proposta de valor muito clara e precifica nisso, porém, você tem que ter muita segurança disso e gerar de fato esse valor, ou você vai precisar entender o seu mercado, entender os seus competidores também para balizar o seu preço. E aí ele termina aqui dizendo que a maioria dos fundadores de SaaS falham porque desistem muito cedo, então permaneça no jogo. E esse é o meu recado para você. Não desista cedo. Aqui no meu canal você tem inúmeros conteúdos para fundadores de SaaS, para fundadores de empresas de tecnologia. A minha empresa de tecnologia hoje, a DataCamp, é uma empresa que já tem quase 1.400 clientes. Então eu trago a realidade aqui no canal. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha feito sentido para você essas dicas. E comenta aqui embaixo se você tem alguma experiência, alguma dica que possa agregar na vida também de outros empresários, de outros fundadores de software como a gente. Te vejo no próximo vídeo.